É isso aí, queridos ouvintes, você que está no Instagram, estou aqui com a Patrícia, minha esposa. Nós vamos começar a entrevista já já. Ele é fiel, o Deus da promessa com Kelly Bianca. Kelly Bianca, essa é a surpresa de hoje. A minha esposa Patrícia, ela vai dar de hoje. Pode tirar o som. Isso mesmo, queridos ouvintes, você que está aí me ouvindo através da Rádio Formosa FM. Já estamos aqui no estúdio da rádio com a nossa participante, a mulher que será entrevistada neste momento. Isso mesmo. Vou falar um pouquinho dela, da sua história. Há 10 anos atrás, houve um milagre na vida dela. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entrevistar essa mulher guerreira que passou por uma fase muito difícil na sua vida e Deus mudou toda a sua história. O seu nome é Patrícia Luque de Meireles Machado, tem 40 anos, nasceu na cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Sua formação, administração, pedagogia e também é empreendedora, dona da loja Espaço Patrícia Machado. Isso mesmo! Mas eu vou deixar ouvintes para ela falar um pouco mais dela e em seguida nós vamos começar um bate-papo bem agradável aqui que com certeza vai ser inspiração para a sua vida. Vamos lá? A palavra agora está com você, Patrícia. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio 87,9, você que nos acompanha pelo Instagram. Com muita alegria que nós estamos aqui para dar esse testemunho. Inúmeras têm sido as bênçãos, os milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas de maneira especial, eu quero dar esse testemunho, como o pastor disse. Esse ano está completando 10 anos desse milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu sempre que posso, glorifico o nome dele a esse respeito, conto esse testemunho, a fim de edificar, de levar esperança, a vida de outras pessoas através desse testemunho daquilo que o Senhor fez. Isso mesmo. E para a gente começar o nosso bate-papo nessa tarde, como que foi o seu processo, a sua conversão? Minha mãe já era cristã, da Assembleia de Deus, mas eu ainda não havia tomado a decisão de dizer sim ao Senhor, de recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Isso aconteceu no ano de 2011, em um encontro face a face, onde eu aceitei ao Senhor Jesus, e desde então Ele tem caminhado comigo, tem segurado a minha mão, tem me sustentado, e o meu batismo aconteceu em abril de 2011. Isso mesmo. E a realidade, a gente gostaria de saber a respeito de você, como que foi esse processo que você viveu. Você pode passar para nós detalhes do que aconteceu com a sua vida, a cura que veio sobre a sua vida, sobre a sua família. Conte para nós como que foi todo esse processo, o início, o meio, o final. Fique à vontade de transmitir isso para os nossos ouvintes. Eu tinha pouco tempo de casado, 1 ano e meio de casado, Quando eu me casei, eu morava em Itarana e depois eu me mudei para Governador Valadares. Então, lembro nitidamente que no ano de 2014, no dia 12 de junho de 2014, eu não esqueço essa data porque justamente o dia dos namorados, E eu estava trabalhando em uma cidade. Nessa época eu trabalhava viajando, tanto eu quanto meu esposo nós trabalhávamos viajando. Então eu acordei pela manhã com uma dor de cabeça muito forte na cidade que eu estava na cidade de Medina, e eu percebi que eu não estava enxergando de um olho. Então aí eu fui procurar suporte, procurar recursos, e nesse dia eu precisei viajar, peguei um ônibus e vim até o Governador Valadares. E aí eu fui direto para o hospital porque eu senti uma dor de cabeça muito forte, algo que eu nunca tinha passado, algo que eu nunca tinha sentido. Então eu fui diretamente para o hospital buscar recursos ali, onde eu fui atendida, fui medicada. E aí o clínico que me atendeu disse que eu precisaria ser atendida por um neurologista. Então foi buscar esse neurologista.
que é o Dr. Jefferson, né, um dos melhores neurologistas do Brasil, que atende lá em Governador Valadares, muito conhecido. E, a princípio, ele disse que já tinha uma suspeita daquilo que eu tinha, mas ele precisaria de exames mais detalhados, precisaria que eu fizesse uma ressonância. Mas até ali naquele processo foi um momento muito difícil para mim, porque até naquela data eu nunca tinha ficado internada, eu nunca tinha tido nenhum problema, e de repente eu me vi ali no hospital sentindo uma dor muito grande, uma dor insuportável, né? E tomando muitas medicações para que essa dor fosse aliviada, mas ali eu ainda sentia, né, o cuidado do Senhor, o amor do Senhor. E eu me lembro que um dos louvores que eu cantava, né, durante esse momento é o louvor do Diante do Trono Me Ama. E eu mesma ali sentindo dor, eu cantava esse hino e isso me confortava. E aí, né, uns dias depois, eu saí do hospital e aí eu fiz a ressonância. Eu me lembro que eu não consegui fazer essa ressonância em Valadares. Eu precisei ir para Ipatinga fazer esse exame. Foi Ipatinga isso, né? Foi. Não, foi no próprio Valadares. Valadares mesmo. A ressonância? A ressonância. Foram dias depois. Foram dias depois, não foi no mesmo momento, mas foi na cidade de Valadares mesmo, né? Foi no Hospital São Lucas, se não me falha a memória. E aí eu fiz esse exame, que não saiu o resultado na hora. Dias depois eu marquei o retorno com o neurologista, e foi ali que ele fechou o diagnóstico que ele tinha suspeitado inicialmente, que era de esclerose múltipla. Para quem não conhece essa doença, ela é uma doença que para a medicina ela não tem cura. Você pode fazer tratamentos para você ter uma qualidade de vida melhor, mas cura total ela não existe. E aí ele passou todo o procedimento, que na época, eu não sei como é o tratamento hoje, nem como é feito, mas na época seria injeções, né, que eu teria que tomar. E ali naquele momento, receber esse diagnóstico é algo muito difícil, né? Recém-casada, com muitos sonhos, muitos planos, é como se abrisse um buraco, né, realmente, e a gente se vê ali sem saída. É meio que um momento realmente de desespero você receber um diagnóstico de uma doença incurável. Só quem já viveu, só quem já passou por isso, sabe o que realmente estou falando. E eu me lembro que a primeira coisa que eu falei com um neurologista em meio às lágrimas era: doutor, eu tenho o sonho de ser mãe, eu vou poder ser mãe? Como que vai ser isso? E aí eu me lembro que ele me disse: olha, Patrícia, nesse momento a gente vai priorizar cuidar da doença. Eu não posso te dizer quando você vai ser mãe. Existe sim essa possibilidade, mas eu não posso te dizer quando será. Então aí eu saí daquele consultório chorando, com muitos pensamentos, desesperada. E eu me lembro que naquela noite eu dormi chorando, né? Porque é realmente muito difícil. Eu fiquei pensando como que vai ser minha vida de agora para frente, como que vai ser com meu esposo, como que eu vou viver, né, dessa forma. E inúmeras possibilidades passaram na minha mente durante esse processo que eu vivi. Certo. Então, só para os ouvintes entenderem, né, foi algo que aconteceu, como ela mencionou, há 10 anos atrás, e eu imagino, né, quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença incurável, porque eu creio que de repente os ouvintes, né, a gente está falando aqui, mas de repente as pessoas não conseguem entender a dimensão, né? Porque se fala de uma doença que aos olhos humanos não existe a cura, né? Mas nós não falamos do natural, nós falamos aqui de um sobrenatural. Nós não só falamos, mas vivemos na expectativa de um Deus que supre todas as nossas necessidades, e é um Deus que trabalha de uma forma sobrenatural para com aqueles que o buscam. Então, receber um diagnóstico assim, quando a gente fala de uma doença incurável, só quem viveu na pele sabe.
E no caso, irmã Patrícia, nesse caso de receber o diagnóstico, como foi assim você receber? Você comentou, mas assim, tem alguma palavra que você possa descrever a sensação de receber esse diagnóstico de um médico? Como eu disse, é algo muito difícil, né? A gente sente um misto de medo com desespero, aquela certeza de que realmente a gente não tem controle de nada, porque muitas vezes a gente sonha, a gente projeta, a gente planeja. Não que a gente não deva, né, sonhar, planejar, mas quando a gente se vê diante de um diagnóstico desse, tudo cai por terra, né? Todas as expectativas que a gente tinha, os sonhos, o medo, né, de ficar em uma cadeira de roda, o medo de não poder ser mãe, né? O meu esposo, nessa época, ele já tinha o chamado pastoral, ele ainda não exercia, né, o ministério, efetivamente, exclusivamente o chamado dele, mas eu sabia que eu tinha me casado com um pastor. Então também vinha essa preocupação de como que eu vou poder auxiliar o meu esposo diante disso. E é importante ressaltar, é importante frisar que nesse momento difícil, muitas pessoas oraram por mim, muitas pessoas intercederam pela minha vida. A igreja ao qual eu congregava na época, na IBAME, né, Igreja Batista do Governador Valadares, pastor Rui Salles, pastor Rogério, pessoas que estavam ali orando por mim, a nossa família intercedendo por mim, os nossos amigos, né, pessoas muito próximas a nós, e até mesmo pessoas que não me conheciam estavam ali formando essa corrente de oração. E eu tenho certeza que isso foi fundamental, né, para que eu conseguisse respirar, porque a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse ali se afogando. E eu creio e tenho certeza que as orações dessas pessoas me sustentaram e me fortaleceram para que eu pudesse, né, ter esse respiro, para que eu pudesse olhar à volta e ver as coisas de outra forma, enxergar as coisas de outra forma. Então, a oração, a intercessão teve um papel fundamental nesse processo que eu vivi. Certo, certo. Questão assim, família, né? Teve alguém em especial, além do seu esposo, né? Que sempre esteve do seu lado, mas tem alguém especial que na época esteve lá, que você pode mencionar? Uma pessoa especial na sua vida que esteve lá com você durante o processo, durante os dias, no hospital. Conte para nós a respeito, assim, uma pessoa, né, próxima a você, da família, que esteve ali, que de repente você possa mencionar, né? Porque é muito importante a família estar por perto. Sim, sem dúvida, né? A minha mãe, que esteve ali comigo, que dormiu ali na cadeira do hospital e que estava ali, é minha intercessora em todos os momentos. Eu sei que eu posso contar com as orações dela. E é uma mulher de muita fé, de muita força, que esteve ali comigo durante esse processo. Porque, como eu falei até então, eu não tinha nunca ficado no hospital para tomar um soro, né? E de repente eu me vi ali tomando aquelas medicações fortes. E eu me lembro que os remédios, né? Quando eu abaixava a minha cabeça, eu sentia todo o meu corpo estremecer. E essa questão da dor, né, que ficou por alguns dias. Então, assim, com certeza, minha mãe foi uma presença muito forte, né? E que ela, em todos os momentos que eu necessito, ela está sempre ali comigo, ou presente, ou através das suas orações. Certo, certo. Para os ouvintes entenderem, de repente, melhor a questão, uma pessoa que, de repente, um artista global que passou, né, que teve essa enfermidade, mas ela está num processo, eu não sei se ela ainda está viva, mas eu creio que sim. É uma artista, né, ela é humorista, chamada Cláudia Rodrigues, né? Ela fazia o papel de uma diarista, fazia humor na televisão. E de repente algumas pessoas devem lembrar que ela teve essa enfermidade a partir do momento que ela teve a sua fala comprometida, os seus movimentos, fazendo fisioterapia. E é incrível, né? O que eu posso falar para vocês, porque eu vivenciei isso, né? A Patrícia, minha esposa, então eu vivenciei com ela todo esse processo. Então ela falou assim: olha, eu não estou enxergando, no dia da situação, quando aconteceu, eu falei assim, não estou conseguindo enxergar de novo, estou preocupada. E aí eu lembro que naquela época eu falei assim:
volta logo para Valadares para a gente poder ver o que vai fazer aqui. E imediatamente ela voltou e eu estava em outra cidade também, estava ali e começou todo o processo. Depois ela sentiu a perna, não estava sentindo muito bem uma perna. E vivenciar o milagre de Deus, dia após dia, a sua restauração, a sua recuperação. Hoje, quando a gente fala e olha, ninguém fala que a Patrícia vivenciou esse problema ou passou por esse problema. Então, assim, que graças a Deus, hoje ela está super saudável, está bem. E o que mais enche meu coração de alegria é que Deus nos presenteou com 2 lindos filhos, né? A Elisa, que hoje está com 8 anos de idade, Matheus, que está com 2 aninhos. Então, assim, a medicina, o médico mesmo falou, e eu lembro que eu estava perto, né? É muita informação. Eu lembro que eu estava perto e o médico falou assim, olha, ela pode engravidar, durante a gestação vai estar tudo bem, mas quando a criança nascer, ela pode vir morrer, ela pode vir a óbito. Porque a criança no ventre vai proteger a saúde da mãe. Mas se ela nascer e tiver uma crise, a probabilidade de morte é grande. Essa doença é feita de surtos remissivos, né? Eles falam. Você fica um período bem, aí pode acontecer alguma coisa, volta. E é assim que vão ficando as sequelas, né? Sim. E durante o período em que a mulher está grávida, é como se ela tivesse uma imunidade, né? Nos seus termos técnicos. Mas aí depois que o bebê nasce, tudo pode ter novamente um surto. E assim, né, é que é o processo da doença, ela é feita de surtos. Certo, certo. Então, quando a gente para poder observar isso, a gente consegue sentir o milagre do poder de Deus, que é algo sobrenatural, não é natural. Então, foi a ação de Deus. E compartilhando com os ouvintes e com ela aqui, algo que me surpreendeu. Um dia... depois de tudo isso, chegou as vacinas, não é isso? Eu lembro que chegou as vacinas, as tão terríveis vacinas, e como toda boa mulher curiosa, com a internet nas mãos, o que as mulheres fazem quando vê uma doença? Vou pesquisar. E ela começou uma grande pesquisa, virou doutora Patrícia nesse assunto, e ela viu sobre vitamina D, tratamentos alternativos. E foi que Deus nos acude, e ela pesquisando, sabia, assim, meu Deus, e agora qual o meu papel nisso aqui? Eu falei assim, Jesus, e agora? Como que eu vou fazer com ela, a não ser apoiar, né? Então, assim, vamos fazer tratamento alternativo? Não, não vamos mais não. Aí chegou a vacina. Quando chegou a vacina, eu lembro que a Secretaria de Saúde de Valadares ligou pra gente e falou assim, olha, as vacinas já estão aqui. E como ela pesquisou bastante, ela falou assim, olha, o efeito colateral é muito pior do que a enfermidade. Eu falei assim, não vou tomar esse negócio porque Deus me curou. Eu pensei, tudo bem. Se Deus curou, quem sou eu para questionar a fé da Patrícia, da minha esposa? Eu falei assim, não vou questionar. Assim, se Deus curou, está curado. Eu fui na secretaria, agradeci esse mesmo tempo de resistência e a vacina foi para outra pessoa. E eu creio que daquele dia em diante, tenho certeza que daquele dia em diante a cura já chegou sobre a vida dela e a gente parou de tomar medicação, ela parou de tomar medicação anticoncepcional e hoje, graças a Deus, né, a nossa Elisa está aí saudável com 8 anos de idade, resposta da cura de Deus, resposta das orações, ela está até aqui com a gente no estúdio também. Né? Então, o que a gente percebe é que respostas de Deus vieram, né, sobre a nossa vida. E Deus falou assim, não é um só, vai vir mais um. E hoje a gente tem o Matheus, que está aí com a gente também com 2 anos. Então é prova da ação de Deus e da bênção de Deus, não é isso? Glória a Deus. Como eu falo sempre, quando eu olho para a Elisa, eu vejo, né, a bondade e a misericórdia do Senhor, e eu falo sempre que ela é o nosso milagre ambulante. Porque toda vez que eu olho, né, para ela, eu me lembro de tudo que nós passamos, né, porque com certeza também foi um momento muito difícil para o Jairo. E ver ela, né, bem, com saúde, saudável, é sem dúvida um grande presente de Deus. E eu gostaria só de compartilhar um versículo que durante esse período em que eu tive esse processo com o Senhor, que foi a permissão do Senhor, para que eu vivesse, para que eu pudesse conhecê-lo mais de perto, para que eu pudesse ter uma experiência mais profunda com Ele. E para, através desse processo, o meu testemunho edificar a vida de outras pessoas, levar esperança e fé para outras pessoas, que é o Salmo 18, que foi um dia em que eu estava orando e eu jamais vou me esquecer,
o Senhor me trouxe claramente esse Salmo 18. Eu não vou ler ele todo, mas depois, se você tiver oportunidade, leia. E diz assim, Salmo 18: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Então esse é um salmo que mexe muito comigo. E particularmente esse mês de junho é um mês em que eu fico muito mexida, né, porque vem tudo isso à memória. E é muito grande a gratidão que eu tenho pelo Senhor, pela salvação do Senhor, por esse grande milagre que somente Deus pode fazer. Então nós estamos aqui essa tarde e eu não sei qual milagre que você precisa, em qual área que você precisa de um milagre, mas eu sei que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que escuta o nosso clamor, a um Deus que ouve a nossa oração, a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, que fez prodígios e maravilhas no Antigo Testamento, mas Ele também fez no Novo Testamento, quando entregou o seu Filho amado Jesus para nos trazer salvação, para nos alcançar através da graça, e que fez na minha vida e que tem feito muitas maravilhas. Então, seja na área financeira, seja na saúde, na área espiritual, eu não sei o que você necessita, mas o que eu tenho e o que eu sei é que nosso Deus não está morto e Ele nos ouve e Ele está sempre pronto a escutar o nosso clamor. Talvez você está passando por um momento difícil que você não tem nem forças para orar. Você só consegue chorar, como eu também fui assim um dia. Eu me lembro que houve momentos em que eu só ajoelhava e chorava. Mas esses foram momentos também que o Espírito Santo me consolava. Então, se você não consegue orar, não se preocupe. O Senhor colhe as suas lágrimas, o Senhor entende, o Espírito Santo compreende os seus gemidos. E nessa tarde eu quero deixar essa palavra de esperança, de fé, tendo sempre a certeza de que o nosso Deus Ele é soberano em tudo aquilo que Ele faz. E que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que muitas vezes a gente passe por processos que a gente não consiga compreender e que a dor é muito grande, mas tenha certeza que nesses momentos o Senhor nos carrega no colo, o Senhor nos dá a direção, o Senhor cuida de nós porque Ele nos ama com um amor muito grande. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso e Ele permite que a gente passe por provas, não porque Ele é ruim, que você não tem esse pensamento, mas Ele permite para que a gente cresça, para que a gente se aproxime mais dEle e também para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas através do nosso testemunho. Que nessa tarde você receba esperança, você receba renovo, você receba a alegria de estar na presença do Senhor, porque não existe alegria maior do que servir a Cristo, do que estar na presença do Senhor. E essa é a nossa grande alegria, a alegria da salvação, a alegria de saber que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor nos sustenta em todos os momentos bons e ruins da nossa vida. Ele está conosco, porque Ele é o nosso bom Pai, o nosso Paizinho, o nosso Abba. Aleluia, isso mesmo. Olha, muito edificante, né, para a minha vida, para a sua vida. E eu falo que eu testifico, né, tudo aquilo que ela falou. E quando nós confiamos
né? A nossa vida no Senhor, o que Ele faz? A bênção do Senhor. Provérbios no capítulo 10, no versículo 21 e 22, fala assim: os lábios dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando nós estamos passando, né, pelo vale, nós não conseguimos entender aonde Deus quer nos levar. Essa manhã, conversando com a Patrícia, falei assim: aí, vamos? Não, vamos, já falei com você, tá de pé, bora lá. Eu disse: então tá bom, então vamos pedir a Deus que nos prepare. E ela falou assim: deixa o Espírito Santo de Deus dirigir. Então é Ele que está dirigindo esse programa, para mim e para a sua vida. E como estamos aqui como um casal, como família, para falar para a sua família também. Então eu venho aqui testificar e venho aqui falar com você. Eu tenho certeza que você precisa de um milagre, que você precisa da bênção de Deus. E como nós acabamos de falar, a bênção do Senhor, ela traz riquezas. Então, creia nisso, creia nessa palavra. Deus, Ele quer derramar sobre você riquezas, e Ele não quer colocar sobre você dor alguma. Sabemos que em alguns momentos da vida nós vamos passar por dores? Sim, porque o próprio Mestre Jesus falou assim: que mesmo? No mundo teremos aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo, tenha alegria, creia na bondade, na riqueza, no sustento do Senhor. Então foi isso que nós fizemos. Em determinados momentos, eu lembro que eu retornando para a nossa casa em Valadares, eu entrei na igreja, estava com louvor, eu não lembro muito bem o louvor, mas eles estavam cantando. Eu lembro que a única coisa que eu consegui fazer é ir até o altar, ir até o púlpito, me ajoelhar, quebrando ali os protocolos, e orava com Deus. Deus, olha, creio no Senhor. Como nós ouvimos, creio que o Senhor é a cura, creio que o Senhor pode operar um milagre. E graças a Deus a igreja foi muito receptiva, né? As pessoas ali, os pastores foram muito receptivos a mim, a minha esposa, e louvado seja o Senhor, nós estamos aqui para testemunhar o que Deus fez. Então, se você precisa de um milagre, você precisa de uma bênção, você precisa da fartura do Senhor sobre a sua vida, não sei em qual área, mas eu sei que o Senhor Deus, Ele está disposto a te abençoar nessa tarde. Então, querido ouvinte, eu vou orar pela sua vida junto aqui. Eu vou pedir a Patrícia para orar, vou pedir para ela fazer essa oração, né? Porque eu creio que diante de tudo aquilo que ela falou, ela já está preparada, ela tem autoridade, então ela vai orar sobre a sua casa, orar sobre a sua vida, sobre os ouvintes, aqueles que precisam de pessoas que sejam curadas na parte física, né? Como operou na sua vida. Aqueles que precisam da cura emocional, aqueles que precisam da parte financeira, aqueles que estão com processo na justiça, aquela mãe ou aquele pai que está nos ouvindo e de repente está com o filho nas drogas, na prostituição, na homoafetividade, no roubo, não importa a área. Eu sei que Deus tem riqueza, sei que Deus tem provisão, eu sei que o nosso Deus é um Deus do sobrenatural, queridos ouvintes. Então nessa hora, a palavra está aqui com a nossa irmã Patrícia, missionária Patrícia, e ela vai orar pela sua vida nesse momento. Por favor. Senhor Deus, nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Ah, Senhor, quão maravilhoso é falar das tuas bênçãos. Falar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Muito obrigada, Senhor. Me faltam palavras para agradecer pela tua bondade, pela tua grandeza, pela tua graça, Senhor, que nós não merecemos e o Senhor derrama sobre as nossas vidas todos os dias, Deus. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós nos sentimos fracos diante desses desafios e nos esquecemos de quão grande é o Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Senhor não muda, Pai. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é assim. Porque o Senhor não age conforme aquilo que nós sentimos, conforme as nossas emoções, mas o Senhor age, Deus, conforme a tua vontade. Que, como eu já falei aqui, é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que a gente não compreenda, Senhor. Nesse momento, na autoridade que é no poder do teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui como igreja intercedendo, Senhor, por cada pessoa que precisa do teu milagre, Senhor.
Nós não sabemos, nós não podemos alcançar essas pessoas, mas o Senhor, Deus, conhece o coração delas, Senhor. O Senhor sabe o milagre que elas precisam e em quais áreas elas precisam, Senhor. O Senhor ouve o desespero, o Senhor ouve o clamor, porque o Senhor é um Deus que está vivo, o Senhor não está morto. O Senhor é um Deus que escuta, Deus, as orações dos teus filhos amados, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, vai de encontro a essas pessoas, vai de encontro a essas orações, Senhor. Aqueles que ouvirem, Deus, que estiverem ouvindo nesse momento e aqueles que ainda irão ouvir, Senhor, que sejam alcançados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, Senhor. Oh Pai, não existe nada impossível para o Senhor e eu estou aqui como testemunho vivo porque eu vivi isso na minha vida, Deus. Não existe nada impossível para o Senhor e eu declaro mais uma vez, assim como está na Tua palavra, não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe pessoa que o Senhor não possa alcançar, não existe história que o Senhor não possa mudar, não existe família que o Senhor não possa restaurar, não existe, Senhor, pessoa que o Senhor não possa curar, Deus. Nós cremos, Senhor, nos Teus feitos, nós cremos nas Tuas maravilhas, nós cremos, Senhor, na Tua soberania para as nossas vidas, Deus. Restaura, Senhor, as alianças que foram quebradas. Derruba, Senhor, as barreiras que precisam ser derrubadas para que os Teus filhos voltem aos caminhos do Senhor, Deus. Oh, Pai, restaura as famílias, Deus. Nesse momento o Senhor pede para que eu interceda pelas famílias, pela restauração das famílias que têm sido assoladas pelo inimigo, Deus, mas ele não é mais poderoso que o Senhor, não existe nada mais poderoso que o Senhor, Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus. Não existe outro igual a Ti. E nós consagramos as nossas vidas diante do Senhor, consagramos as nossas famílias a Ti, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar e nos rendemos, Senhor, à Tua vontade. Muito obrigada, Senhor, por esse momento que vivemos aqui, que esse testemunho possa edificar a vida de outras pessoas, de outras famílias, para, Senhor, renovo, refrigério, esperança, alegria, aqueles que de repente estão se sentindo sem esperança, que estão se sentindo enfraquecidos, que não têm conseguido orar, que não têm conseguido ler a Bíblia, Senhor. Leva o Teu refrigério sobre a vida dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber a glória, o louvor e a honra. Em nome do Teu Filho amado Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Olha, missionária Patrícia, irmã Patrícia, ou pastora Patrícia, Deus te abençoe. E te fortaleça cada dia mais e mais. Te amo muito, tanto eu quanto a minha família. Quero que os ouvintes também, a partir de agora, já te amam também, como amam o nosso programa. Porque eu tenho certeza que esse dia ficou marcado, esse dia 20 de junho de 2024 ficou marcado nas nossas vidas, na vida dos nossos ouvintes. E eu sei que Deus vai fazer com que muitos ainda venham testemunhar esse dia e tudo aquilo que ouviu. E com certeza já está acontecendo pelos olhos da fé, mudança, transformação, cura e poder no nome de Jesus Cristo. Porque não é o nosso nome, mas é o nome de Cristo que falamos. Queridos, vamos então, finalizando já o nosso programa Edificando Vidas desta tarde, vamos falar da agenda da nossa igreja. Isso mesmo. Queridos, domingo, às 9 horas da manhã, nós temos Escola Bíblica Dominical. Peço que você esteja com a gente estudando a palavra, Domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica. Às 19h30, culto evangelístico. Quarta-feira, nós temos estudo da palavra e oração. E na quinta-feira, todas as quintas-feiras, o nosso compromisso marcado aqui na Rádio Formosa FM, das 13 às 14 horas. E quem sabe, o dia de hoje foi um marco, quem sabe daqui a pouco a gente vai trazer mais pessoas também para testemunhar, para falar daquilo que Deus fez na vida delas, amém?
né? Quem sabe hoje a gente está abrindo aí uma grade diferente no nosso programa. Então, lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Espaço Patrícia Machado, isso mesmo. Fica ali a nossa loja na Avenida São Vicente, número 478, em frente ao supermercado Boa Compra. Vá lá, faça suas compras, atravesse a rua e conheça a nossa loja, porque é nossa aqui, viu? Ela é a patrocinadora do nosso programa, ela é a chefe. Então, nós agradecemos a Deus pela vida da Patrícia, pela vida de cada um dos nossos ouvintes. E vamos finalizando com bondade de Deus. Ouça esse louvor e deixe ele falar ao seu coração. Um grande abraço, um beijo no seu coração, ouvinte. E até semana que vem, se Deus permitir. Tchau.